Ora, vocês os davam por mortos e eles não estavam mortos de jeito nenhum. E a OpenAI acabou de lançar o GPT 5.2 e voltou a ficar à frente do Gemini em quase todos os benchmarks. E o mais louco é que fez isso em semanas, quando muitos, eu incluso, pensávamos que levariam meses para alcançar o Gemini 3 Pro. Hoje não vamos olhar apenas para os gráficos bonitos. Hoje você vai ver o que realmente muda no seu dia a dia, nos seus Excels, PowerPoints, no seu código, nas suas imagens e também na sua fatura de tokens. A grande questão é esta: o GPT 5.2 é um antes e depois para você ou apenas mais um número na guerra entre OpenAI e Google? Fique até o final porque vou te dar um mapa bem simples para saber quando usar o GPT 5.2, quando usar Gemini ou Claude, e quando algo mais barato e rápido compensa. Vamos ao que interessa. O que é o GPT 5.2 e por que todo mundo está falando sobre ele? Imagine que você passou um ano ouvindo que o Gemini é o novo rei, a OpenAI ficou para trás, o ChatGPT já não é mais o que era. E o Gemini 3 Pro chega, reinventa benchmarks, dobra o GPT 5.1 em testes como ARC-AI2 e muita gente migra direto para o Gemini. Enquanto isso, a OpenAI enfrenta vazamentos de código vermelho, nervosismo, dúvidas, drama e, de repente, GPT 5.2. Oficialmente, apresentam-no como o modelo de fronteira mais avançado para trabalho profissional e agentes de longa duração. Em outras palavras, foi feito para trabalho real e para deixar agentes trabalhando sozinhos por horas ou dias. Mas vamos aos números, que é onde a confusão começou. No ARC-AI2, um dos benchmarks mais complexos de raciocínio abstrato, o GPT 5.1 estava em torno de 17. O Gemini 3 Pro surgiu e alcançou cerca de 31%. A Anthropic, com Opus 4.5, subiu para 37%. O GPT 5.2 chega agora e atinge 52,9%. É uma barbaridade. É um salto de 20 pontos acima do Gemini. No GDP-Val, que mede tarefas reais de trabalho, apresentações, Excel, documentos, coisas de escritório, o GPT 5.2 vence ou empata com profissionais humanos em cerca de 70% dos casos. No SWI Bench Pro, que são tarefas reais de engenharia de software em grandes repositórios, o GPT 5.2 marca um novo estado da arte e supera o GPT 5.1 e os outros modelos. E tudo isso chega em questão de semanas, não de anos. Estamos em um ponto estranho. No último mês, houve mais avanço em inteligência artificial que nos 2 anos anteriores, e isso dá um pouco de vertigem. Bem, todos esses números são ótimos, mas você não vive em um benchmark. Sua pergunta real é: ok, e o que eu ganho com isso? Onde eu noto isso? Vamos trazer isso para a realidade. O que muda no seu dia a dia? É que pense no seu dia a dia. Se trabalha com informações, Excels, apresentações, relatórios, e-mails, modelos financeiros, planos de projetos. Até agora, modelos como o GPT 5.1 já ajudavam, mas muitas vezes te davam coisas que precisavam ser refeitas. Planilhas sem formatação, fórmulas precárias, apresentações com títulos genéricos e slides meio vazios. Com o GPT 5.2, a graça é que ele não é apenas mais inteligente, é que os resultados se parecem muito mais com algo aproveitável. Exemplo típico que eles mesmos mostram. Você pede a um modelo de planejamento de pessoal um headcount, plano de contratações, rotatividade, impacto no orçamento, separado por departamentos. Com o GPT 5.1 te devolvia algo como uma tabela meio decente, sem muita formatação, com colunas compreensíveis, mas que depois você precisa reconstruir adicionando fórmulas, verificando se não inventou nada estranho. Mas com o GPT 5.2, o resultado é mais assim: uma tabela estruturada com departamentos, colunas com salário base, benefícios, custo total, impacto no orçamento, fórmulas que seguem uma lógica coerente e um formato que você não tem vergonha de mostrar numa reunião. Não é mágica, não é que agora faça o Excel perfeito para a sua empresa, mas a distância entre o que a inteligência artificial oferece e algo que você usaria com seu chefe diminuiu bastante. O mesmo acontece com apresentações. Antes, você pedia que fizesse uma apresentação de 10 slides sobre este projeto e ele devolvia uma lista de 10 tópicos. Slide 1, introdução, slide 2, contexto. Muito genérico. E agora o GPT 5.2 divide por seções com propósito. Foca no problema, na solução, no roadmap, nos riscos e nas métricas. Detalha qual conteúdo vai em cada slide e, às vezes, até adiciona notas do apresentador e sugestões de gráficos. Você ainda não tem a apresentação final, mas tem algo que parece feito por um consultor júnior querendo impressionar. E não digo isso apenas por marketing. Os benchmarks do GDP-Val demonstram exatamente isso. Especialistas preferem o que o 5.2 produz ao que modelos anteriores e concorrentes entregam em tarefas reais. E aqui há uma mensagem importante. Não é só aumentar a inteligência verticalmente, é tornar o modelo mais útil horizontalmente, com mais recursos quase prontos para usar. Mas claro, nem todo mundo vive no Excel e PowerPoint. Se o seu negócio é código, aí vem o mais importante. No papel, o GPT 5.2 é o melhor modelo generalista de código atualmente. Em testes como SWE Bench Pro, onde
O modelo precisa ler um repositório real, entender um bug ou recurso e propor um patch que passe nos testes. O GPT 5.2 Thinking está na frente. O que isso significa se você programa? É mais provável que entenda como seu projeto está estruturado, ajuda melhor a refatorar coisas grandes sem quebrar no meio, encontra bugs sutis que antes escapavam de outros modelos e pode implementar mudanças completas com menos intervenção sua. Exemplo muito visual das demos: um simulador de ondas em uma página web. Você pede: quero uma página que simule ondas realistas com controles de velocidade do vento, altura da onda e iluminação. E o ChatGPT 5.2 gera um HTML e CSS com JavaScript com uma animação de ondas bastante impressionante. Controles para ajustar o vento e a altura e um nível de detalhe na água que há alguns meses era muito raro de ver em uma única chamada. Agora, quando você sai do mundo dos benchmarks e vai para crie uma landing page de vendas bonita, as coisas mudam. Em testes reais, você pede a ambos, GPT 5.2 e Gemini, uma landing page para um curso de inteligência artificial, como o nosso na descrição, com o título Hero Claro, benefícios, sessões, etc. E os dois geram código funcional, mas frequentemente a landing do Gemini parece mais polida, com melhor hierarquia visual, menos texto amontoado e melhor uso do espaço. O GPT 5.2 entende a lógica perfeitamente. O texto geralmente é melhor, mas o resultado visual pode ser, digamos, um pouco antiquado. Moral rápida: se sua prioridade é lógica, refatorações sérias e back-end, o GPT 5.2 é muito forte. Se você quer front-ends bonitos de primeira, o Gemini ainda tem muito a oferecer. E falando de coisas visuais, vamos falar sobre visão. Ver o mundo melhor, não ganhar um concurso de arte. Aqui temos duas histórias diferentes. Visão como olhar para coisas do mundo real, ou visão como criar imagens espetaculares. No primeiro caso, o GPT 5.2 deu um salto muito sério. Exemplos do que ele faz melhor agora: entender uma placa-mãe. O GPT 5.1 já identificava partes como RAM e portas, mas o 5.2 reconhece mais componentes, posiciona melhor as áreas e entende o layout. Ler interfaces complexas, como painéis com muitos gráficos, telas de aplicativos, controles, detectar botões, interpretar menus, entender o que acontece, onde clicar e o que pode dar errado. Isso é útil se você trabalha com análise e design de produto, suporte técnico com capturas de tela e documentação técnica com esquemas e diagramas. Mas quando passamos para a parte de gerar imagens do zero, a coisa muda. Um teste típico: gerar um bazar futurista noturno em Tóquio, chuva e neons refletidos no chão, multidões de humanos e robôs entre barracas, Android vendendo flores holográficas brilhantes, cartazes com texto legível, atmosfera cyberpunk ultra detalhada. Gemini e Nano Banana te entregam uma cena incrível. Textos nos cartazes que fazem sentido, composição muito cuidada e muitos detalhes coerentes. Enquanto o GPT 5.2 segue bem o prompt, inclui o robô, o ambiente futurista, mas demora muito mais tempo. E o resultado, embora bom, pode estar um degrau abaixo em estética e detalhe de texto, na edição de fotos acontece o mesmo. Na verdade, Gemini, um dos motivos pelos quais fez tanto sucesso é porque seu Nano Banana é realmente bom comparado com a concorrência. E o GPT 5.2 até hoje ainda falha em coisas assim ou simplesmente não consegue te entregar o que você quer. Então, resumo rápido: se você quer que o modelo entenda imagens, gráficos, telas e PDFs visuais, o GPT 5.2 é muito forte. Mas se você quer arte, miniaturas do YouTube, pôsteres ultra polidos, Gemini e Nano continuam sendo a referência. E agora, passamos ao tema menos sexy, mas mais importante, como dinheiro, velocidade e confiança, e começamos pela verdade incômoda. Quanto vai me custar brincar com isso? Bem, a API do GPT 5.2 Thinking é aproximadamente 40% mais cara que a do GPT 5.1, e a versão Pro dispara. Foi pensada para casos muito específicos, onde vale pagar muito mais por um ponto extra de qualidade e menos erros. O que isso significa na prática? Se você tem um app que gasta, por exemplo, $1.000 por mês com 5.1 e mudar para 5.2, pode facilmente ir para 1.400 ou mais. Se você optar pelo Pro, a brincadeira pode chegar a vários milhares a mais. Depois, temos a latência. O GPT 5.2 é claramente mais lento que o 5.1 e o Gemini em muitas respostas. Mais tempo pensando, mais tokens de raciocínio, mais custo computacional. É normal? É um modelo maior, com mais parâmetros e mais profundidade? É ruim? Bem, depende. Para conversas pontuais, código complexo, análise de documentos longos, não importa esperar alguns segundos a mais, mas para chatbots de atendimento ao cliente, onde cada segundo conta, pode ser um problema. A parte boa está nas alucinações. A OpenAI vem reduzindo alucinações versão após versão. Dos modelos de 2023 para o GPT-5, já houve uma redução enorme. De GPT 5.1 para 5.2, novamente cai o percentual de respostas com erros. Em testes internos com consultas reais do ChatGPT, as respostas são excelentes. Caem cerca de 30% em relação ao 5.1 quando tem busca e raciocínio ativados. Não significa que você possa deixar de revisar coisas importantes, mas sim isto: cada vez que delega algo sério ao modelo, há menos chances de receber uma mentira convincente. E isso para o trabalho profissional é fundamental. Então, com tudo que sabemos, a questão não é mais se é o melhor, mas sim em que é melhor para você.
Vamos construir um mapa simples de quando usar GPT 5.2, quando usar Gemini e quando usar outra coisa. Aqui vem a grande recompensa do vídeo. Um mapa muito direto para sua mente. Pense em 3 eixos: tipo de tarefa, o que valoriza mais, qualidade, rapidez ou preço, e quanto precisa, imagens espetaculares. Vamos por caso. Caso 1. Escrita estratégica, roteiros, e-mails como roteiros de vídeo, newsletters, e-mails de venda, sequências de lançamento, frameworks, explicações, storytelling. Aqui, o GPT 5.2 brilha intensamente. A sensação geral ao usá-lo é respostas mais estruturadas, tom mais natural, menos palavreado desnecessário comparado ao 5.1, e ganchos, ideias e fórmulas menos dramáticas que as do Gemini, que tem uma tendência maior ao exagero. Se seu dia a dia envolve escrever, pensar, estruturar e comunicar, o GPT 5.2 tem tudo para ser seu modelo principal. O segundo caso seriam Excels, PowerPoints, trabalho de escritório, modelos financeiros, planejamento de equipe, roadmaps de produtos, documentação com estética, templates de relatórios. Se você quer algo parecido com o que um analista júnior faria e que você só precise revisar e ajustar, o GPT 5.2 Thinking é incrível. Ele não só entende melhor seus pedidos, mas respeita mais o formato, comete menos erros de lógica e produz arquivos mais próximos do padrão profissional. Se seu caso é código back-end, lógica complexa e agentes extensos, como automatizar processos, orquestrar ferramentas, depurar bugs delicados ou criar agentes para APIs e BDs, o GPT 5.2 é o melhor disponível. Melhor chamada, melhor capacidade de seguir longas sequências de passos, melhor compreensão de grandes repositórios. Aqui vale a pena pagar mais por token se o valor do que você automatiza for alto. O caso 4. Front-end bonito, landing pages, interface curiosa, quando o visual é importante, páginas chamativas, apps pequenos com interface limpa ou protótipos rápidos modernos, o Gemini 3 Pro continua forte. ChatGPT 5.2 faz o trabalho, mas frequentemente coloca texto demais ou não cuida bem da hierarquia visual. O mesmo acontece com imagens criativas, miniaturas e arte. Nano Banana está à frente. E para tarefas simples de alto volume, talvez você não precise mais do GPT 5.2, mas de um modelo mais rápido e barato, como 5.1 ou equivalentes. E bem, concluindo, a OpenAI não morreu e os LLMs não atingiram seu limite. Vamos finalmente responder à grande pergunta: o GPT 5.2 é um divisor de águas para você ou apenas ruído na guerra dos modelos? E a resposta honesta é: sim, é um divisor de águas se você trabalha com conhecimento sério. Excel, apresentações, estratégia, código real, agentes, análise de documentos longos. Mas não é tão espetacular se você trabalha com imagens criativas, interfaces bonitas, sistemas ultra rápidos ou tarefas simples em volume. O GPT 5.2 prova 2 coisas muito importantes, e é que a OpenAI não está morta. Não era falta de talento, era falta de poder computacional. Quando tiveram capacidade de treinar, lançaram um modelo que compete e supera Gemini e Claude em muitos aspectos. O fenômeno dos LLMs continua funcionando. Mais dados, mais computação, melhor treinamento e seguimos quebrando limites que muitos achavam já alcançados. O salto do GPT 5.1 para 5.2 em benchmarks como a Aircache 2 ou GDPVAL é um sinal muito claro. Se agora, no final de 2025, já temos modelos que igualam ou superam profissionais em muitas tarefas, entendem contextos longuíssimos, são contratados com ferramentas como agentes quase autônomos, é lógico pensar que 2026 será um ano bastante movimentado. Enquanto isso, o importante para você é isto: não se case com um modelo, case cada tarefa com o modelo que melhor a resolve. Agora é sua vez. Teste o GPT 5.2 numa tarefa específica do seu trabalho, compare com o que te dava antes o 5.1 ou Gemini, decida se esse salto justifica mais custo e mais latência, e se quiser que continuemos dissecando modelos e vendo como se aplicam de verdade, inscreva-se e me conte nos comentários como está indo com o GPT 5.2. Ficou surpreso? Ficou decepcionado? Percebeu algo ou nem fu nem fá? Se você tem interesse em saber mais sobre inteligência artificial, na descrição tem um link para meu curso e um e-book gratuito. Até mais!